Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Paloma de novo aqui e hoje a gente vai trabalhar com alguns exemplos sobre velocidade média, que vai exigir que vocês revisem alguns conceitos importantes da aula passada. Olha só, a primeira questão é do vestibular da FUVEST que nos diz: após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva desceram o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente. E aqui ele nos dá as alternativas. Vamos destacar pontos importantes? Olha só. Percorrendo cerca de 1.000 km, ou seja, distância total percorrida. 4 km por hora é a nossa velocidade média, outro conceito também já trabalhado. E aqui ele pergunta será cumprido em aproximadamente, ou seja, qual que é o intervalo de tempo. Então, no caso, ele nos dá a distância, o trajeto, a velocidade que aquela água vai passar durante aquele trajeto e ele quer saber em quantos dias. Tranquilo? Olha só, os dados então. Distância total percorrida, 1.000 km, velocidade média, 4 km por hora e o intervalo de tempo. A gente sabe que velocidade média nada mais é do que a distância total percorrida em um certo intervalo de tempo. Basta a gente isolar o intervalo de tempo, que é o que a gente quer saber. Então, tá multiplicando, vai passar dividindo. Intervalo de tempo está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. A gente basicamente isolou o intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo nada mais é do que a distância percorrida sobre a velocidade média. Substituindo os dados do problema, a gente sabe que 1.000 km dividido por 4 km por hora é 250. 1.000 dividido por 4, 250. Quilômetro dividido por hora, quilômetro dividido por quilômetros por hora é horas, porque aqui essa divisão dá 1. Então, o intervalo de tempo é de 250 horas para percorrer 1.000 quilômetros com uma velocidade de 4 km por hora. Tranquilo? Mas, prof, para marcar as alternativas está em dias. A questão está errada? Não, olha só. Um dia corresponde a 24 horas. 250 horas é quantos dias? Vamos realizar a regrinha de 3. 24 horas vezes x igual a 250 horas vezes dias. Então, 250 a gente vai passar o 24 dividindo. 250 horas por dia dividido por 24 horas vai ser 10,4 dias aproximadamente. Ou seja, 10 dias. A alternativa B é a correta. Tranquilo? Vamos realizar mais uma questão. Essa questão agora é do Enem. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então, o sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. Então, aqui a gente tem dois radares, ele calcula o tempo e a velocidade média. No teste feito pela companhia, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 km um do outro. Então, essa distância entre eles é de 2,1 km. As medições de velocidade deixaram de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre dois radares deve ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a companhia precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução seguras observadas. A placa de sinalização informa a velocidade que atende a essa condição é... Ixi, prof, muita informação. Não, calma, olha só. A gente tem uma informação muito importante aqui. 2,1 km, a distância percorrida pelo carro, de um radar para o outro. Então, a gente tem a distância percorrida. Outra coisa muito importante que o Enem nos informa, caso, esqueci como é que calcula a velocidade média.
Ele nos dá em forma de texto que é a equação que a gente tem que utilizar. Olha só, a velocidade média é calculada como sendo a razão, ou seja, divisão, entre a distância percorrida e o tempo gasto, que é exatamente a equação das aulas que a gente está recapitulando. E aqui ele nos diz em quanto tempo. E ele quer saber qual que é a velocidade, ou seja, tem uma certa distância, um intervalo de tempo que é seguro para os carros percorrer, então eles têm aquela velocidade segura, só que eles têm que colocar essa placa na frente. E ele quer saber qual que é o valor dessa velocidade que vai ser colocado antes dos carros passarem esses radares, de forma segura. Vamos lá, a gente sabe que velocidade média é a distância percorrida em um intervalo de tempo. Só que a distância percorrida prof está em quilômetros e aqui a gente tem minutos, segundo, muita unidade. Vamos organizar um pouquinho para ficar fácil o cálculo. Olha só, vamos realizar as conversões. A gente tem 2,1 quilômetros e que é em metros, e a gente tem minutos e 24 segundos e que é tudo em segundos. Vamos começar pelo primeiro, se liga só. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 2,1 quilômetros corresponde a x metros. Realizando a regrinha de 3, a gente tem que 2,1 quilômetros correspondem a 2.100 metros. Tranquilo? Já conseguimos o primeiro em metros. E agora vamos colocar tudo isso aqui em segundos. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, a gente tem 60 segundos, mais os 24 segundos, a gente tem 84 segundos. 1 minuto e 24 segundos correspondem no total de 84 segundos. Agora é só substituir. Velocidade média é a distância percorrida, 2.100 metros, em um intervalo de tempo de 84 segundos. Dividindo 2.100 por 84, a gente tem 25 metros por segundo, metros por segundo. Tranquilo? Deu certo. A gente tem a placa aqui com os 25, prof. Deu certo. Mas olha só, quilômetro por hora. E a gente achou em metro por segundo. E agora tá errado, como resolve? Olha só, lembra disso aqui? Quando a gente tinha algo em quilômetros por hora e queria em metro por segundo, a gente dividia por 3,6. Agora a gente tem em metros por segundo e quer em quilômetros por hora. Então a gente vai só multiplicar o resultado por 3,6. Lembrou? Olha só, 25 metros por segundo vezes 3,6 é igual a 90 metros por segundo. Aqui a gente converteu, então tem quilômetros por hora. E o certo é a alternativa C e não a A. Então agora sim deu certo. A gente tem exatamente 90 quilômetros por hora. A alternativa C é a correta. Pessoal, a gente vai disponibilizar uma tarefa para vocês com 3 questões. Vocês vão resolver elas, pode ser à mão, digitalizar ou direto no Classroom, como ficar melhor para vocês. Encaminham para nós, tirem suas dúvidas e a gente vai estar respondendo no decorrer das aulas. Tranquilo? A questão 1 é o seguinte: Alonso decidiu passear pela cidade próxima na região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Percebam que a gente já realizou alguns cálculos parecidos. Vejam os exemplos novamente, recapitulam as aulas passadas e vamos resolver isso aí, tá bom? A questão 2 é: ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime à bola uma velocidade constante de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Tranquilo? Aqui tem as alternativas. E por fim, a última questão que vocês têm que nos entregar é: partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega na posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual a velocidade escalar média do veículo para efetuar esse percurso? E aqui tem as alternativas. Tranquilo? Pessoal, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, manda aqui, comenta, chama a gente que a gente vai estar ajudando vocês. Abraço!